Boa noite, bem-vindos de volta. Estamos começando a noite de sábado na nossa programação. Essa mesa, como todos sabem, substitui o encontro com o Roberto Saviano, que estava previsto, e que todos sabem também que foi cancelado porque o autor não pôde viajar. Eu gostaria de pedir ao pessoal da técnica para passar o vídeo. O Saviano nos enviou um vídeo que está sendo agora traduzido e legendado. Nós temos um pequeno trecho dele para mostrar para vocês agora. Por favor, vamos ver o vídeo do Saviano. Salve a tutti. Mi dispiace tantissimo non essere lì al Festival di Paraty. Davvero era un'occasione bellissima per incontrarci, per discutere, per esserci. Purtroppo è accaduto quello che sempre succede nella mia vita, cioè che le cose cambiano all'ultimo, la difficoltà di organizzare il viaggio, una serie di cambiamenti dovuti alla sicurezza e in qualche modo un viaggio transoceanico, la sicurezza in Brasile, insomma il mio tornare dopo anni, mancavo 8 anni da Casal di Principe, il paese del Casertano che ho raccontato nei miei scritti, e che è stata la capitale della camorra per molti anni. Ci sono tornato proprio poco tempo fa e questo ha creato intorno a me di nuovo una disciplina della protezione elevata. Sono felice però di poter essere con questo video almeno un po' tra voi. Muito bem. A Flip se solidariza com o Saviano, torcendo para que ele consiga superar rapidamente essa situação. Esse vídeo tem uma duração maior, nós vamos mostrá-lo amanhã na mesa livro de cabeceira. Então, amanhã estão convidados a assistir a íntegra desse vídeo do Roberto Saviano. Então, vamos convidar agora ao palco os dois jornalistas que bravamente aceitaram o nosso convite de última hora. Eu queria chamar ao palco, então, o Ian Grillo e o Diego Sorno. Por favor, venham ao palco. Essa mesa tem o apoio da CPFL Energia e será mediada pela Paula Miralha. Quem esteve na Flip 2014, vai se lembrar dela, esteve na mesa Zé Kleber, falando sobre violência urbana, assunto no qual ela é especialista, com experiência internacional e antropóloga, e está aqui para conversar com os nossos dois jornalistas padríssimos. Muitas graças. E muito obrigado, Paula. Vá em frente. Boa noite e bem-vindos à mesa Jornalismo de Guerrilha. O México vive há muitos anos um cotidiano com altas doses de violência, resultante, sobretudo, das disputas entre grandes cartéis de drogas. Nos últimos 10 anos, foram mais de 80 mil homicídios, a difusão generalizada do medo, convertendo a segurança pública em um problema crônico para o país. Mas, mais do que isso, fazendo da segurança um tema central para a política mexicana. A atuação dos cartéis, no entanto, não está restrita ao México. Hoje a gente pode falar em redes internacionais de tráfico de drogas, de armas, de carga roubada, de animais silvestres, de recursos naturais e até de seres humanos. A atuação dessas redes acaba vinculando de uma maneira perversa o local ao global. Para o Brasil, infelizmente, esse é um contexto familiar. O país tem mais de 50 mil homicídios por ano há mais de uma década, todos os anos. Nós também temos a terceira população carcerária, maior população carcerária do mundo, depositada em verdadeiras masmorras quase medievais. O número de presos no país cresceu junto com o número de mortos, deixando claro como é equivocada a estratégia do encarceramento em massa. Para além deste equívoco, a superlotação dos presídios foi responsável por um outro efeito colateral: a organização de facções criminosas no interior dos presídios que passaram a atuar também fora deles.
A gente vê a ineficiência dessas políticas e isso não impediu que, no entanto, por exemplo, na semana passada, a redução da maioridade penal fosse aprovada no Congresso. É preciso agregar a esse contexto o fato de que o Brasil emergiu na última década também, se tornou um ponto fundamental no trânsito de cocaína, juntando seus países vizinhos produtores de cocaína a países do continente africano. Além disso, os padrões de consumo de cocaína no Brasil também aumentaram na última década, e para muitas pessoas isso está associado também ao aumento da renda no país. Mas, para além do México e do Brasil, esse é um tema para a América Latina. De acordo com as Nações Unidas, a América Latina registra aproximadamente 100 mil homicídios por ano. Mais do que isso, a América Latina é a única região no mundo onde os homicídios aumentaram entre os anos de 2000 e 2010. Para falar desses dilemas, contradições e as consequências implicadas nesses cenários de violência extrema, a Flip convidou 2 jornalistas e escritores, Ian Grillo e Diego Osorno. Vivendo no México desde 2015, o inglês Ian Grillo contribui para diversos veículos, entre eles a revista Times, a BBC, e publicou El Narco, Insights Mexico's Criminal Insurgency. É um retrato da atuação dos cartéis mexicanos que ainda não foi publicado no Brasil. Atualmente, ele trabalha num livro que trata da atuação das facções criminosas em diversos países da América Latina. Também jornalista e escritor, o mexicano Diego Osorno é um dos expoentes da sua geração e tem tratado de temas fundamentais para o seu país. É autor de livros sobre o narcotráfico, como El Cartel de Sinaloa, mas também de livros que abordam o tema da imigração ilegal, um tema tão importante para o México ao longo da sua história. Além disso, ele está prestes a finalizar a biografia do Carlos Slim, o empresário mexicano e também um dos homens mais ricos do mundo. Eu queria começar a conversa com vocês falando um pouco do ofício de jornalista no México atualmente. Para algumas pessoas, o México é descrito como um dos lugares mais perigosos para o trabalho dos jornalistas. Os números variam, mas a gente tem notícias de mais de 80 profissionais de imprensa mortos na última década, além dos desaparecidos. Quais são os riscos envolvidos na profissão atualmente? E o que isso fala sobre a liberdade de expressão? Se você quiser começar, Ian. Show. Alô? Tô legal? Sim. Tudo bem? Eu não vou tentar falar meu mal português ou espanhol ou portunhol. Eu vou falar inglês, minha língua materna. O que descobri aqui em Paraty é uma grande festa. É ótimo estar aqui. As pessoas querem... Todo mundo fala inglês excelente. Falam inglês melhor do que eu, inclusive. Então, eu não sei, quantos de vocês já estiveram na Inglaterra? Levantem as mãos. É um número incrível, né? Uma plateia muito culta. Quantos de vocês acham que a comida é péssima na Inglaterra? A comida inglesa não presta. Então, a minha história começa na Inglaterra, quando eu cresci nos anos 80, com a questão de drogas. Era uma parte grande da minha criação. Eu acho que muitas dessas drogas de violência na América Latina tem muito a ver com o consumo de drogas nos países ricos, inclusive Inglaterra, Espanha, Itália e Estados Unidos, claro. Ou seja, crescer, as drogas estavam em todos os lugares. Quando eu cresci, há um mercado enorme de drogas. A diferença entre as favelas cariocas, onde vendem drogas na mesa, é totalmente aberta à venda. É que na Inglaterra, na Espanha, é mais oculta, mas as drogas estão em todos os lugares. Em alguma festa, por exemplo, festival Glastonbury, nos anos 80, antes da polícia entrar, era exatamente igual, como na favela no Rio de Janeiro. Estavam vendendo as drogas, cocaína, ácido e tudo. Estava na mesa, vendida livremente. Crescendo na Inglaterra, a cultura de drogas existia e fazia uma parte grande da vida adolescente. E para as pessoas tomando drogas, usando, não havia uma compreensão como sendo parte de uma indústria internacional ligada a outros países, ligada ao Brasil, ao México, a Marrocos, Turquia, Afeganistão também. Simplesmente substâncias que as pessoas usavam. E quando cresci mais, alguns amigos estavam tomando muita heroína também. E alguns morreram de overdose. Eu conheci 4 jovens
adolescentes que faleceram de overdose de heroína no final dos anos 80 e início dos anos 90. Novamente, para eles, eu não acho que eles próprios culpariam os traficantes dessas drogas, mas existe uma questão do porquê essa indústria é assim e porquê que ceifa tantas vidas, e alguns latino-americanos acham que estão matando os países pobres. Os pobres morrem de violência na América Latina e nos países ricos de overdose. Quando eu cheguei no México, eu tinha uma ideia romântica da América Latina e já vi o jornalismo, as notícias sobre as guerras civis na América Central nos anos 80. O Salvador, de Oliver Stone, tinha essa ideia, esse filme, esses comunistas como guerrilhas comunistas e contra os militares. Eu achava que viria. Isso já havia terminado. A guerrilha comunista tinha sumido, as ditaduras militares também, e tinha essa nova era de democracia e paz, supostamente. Mas eu vi também logo essa questão das drogas e fiz essa conexão com a Inglaterra. O México produz drogas, produz anfetamina, maconha, heroína e movimenta cocaína. Então, o mistério desses traficantes, essas figuras estranhas que ganham bilhões de dólares. E, primeiro, era um desafio, um enigma interessante para descobrir quem eram essas pessoas e que fazem. Mas, ao cobrir isso como jornalista, tornou-se um desastre humanitário e tornou-se também uma nova guerra, como as guerras antigas, civis dos anos 80, com as ditaduras militares contra a guerrilha. Chegava a esse nível de violência, inclusive. Então, me vi fazendo a cobertura e tentando interpretar esse conflito. Já não era mais glamouroso, divertido, com drogas e criminosos, etc. Tornou-se uma coisa muito triste, mas era necessário cobrir essa história. E quando você vê túmulos com 133 corpos, 49 vítimas desovadas, sem cabeças, sem mãos e pés, decapitados. Temos que tentar entender isso, porque essa história é para o mundo que toca a nossa geração de jornalistas. Diego, que você comentasse, para além da ideia de riscos, quais são as suas motivações para cobrir esse tema? A gente sabe, aqui no Brasil, o jornalismo policial não é o jornalismo que tem mais prestígio, ainda que esse seja um tema central para o país. Eu sei que no México também não. Quais são as suas motivações para trabalhar com esses temas especificamente? Muito obrigado. Eu não sei muito português, então, bem, parece que teríamos que começar depois do que disse no vídeo Roberto Saviano. Teremos que nos referir ao trabalho dele nesse contexto, Saviano. O que Saviano conseguiu fazer é que muitos estamos tentando em várias partes do mundo de realizar com o jornalismo, ou seja, conseguir encontrar essas zonas obscuras da sociedade onde operam as máfias, com redes políticas e econômicas também, tentar ver, entendê-las, ter a coragem e a possibilidade de denunciar para o mundo esse tipo de acontecimentos. E uma coisa que me parece muito importante é que o Saviano é conseguir uma escrita, usar a literatura a serviço da denúncia jornalística. Saviano, além de ser um jornalista exemplar, de rua e muito valente, é um grande escritor. Me parece que esses elementos estão interligados, imprescindíveis no trabalho de um jornalista. Eu não veria um jornalista como policial de questões
de polícia. Acho que é um problema que existe de drogas. O problema é que vê as drogas como um fenômeno criminológico. Que isso é um equívoco. O problema é um problema econômico, de saúde, é um problema político também. O problema das drogas. O foco policial não ajuda a achar uma solução a esse desastre na fronteira com os Estados Unidos, por exemplo, entre México e a cidade na Inglaterra, que Ion falava, ou nas favelas cariocas. Ou seja, o problema é o foco com que se trata a questão. Para mim, eu vivo num país vizinho aos Estados Unidos, o país que mais consome cocaína, que tem mais drogas para funcionar diariamente, os Estados Unidos, e mais poder também. Isso significa para os Estados Unidos ficar uma semana sem cocaína, a droga, se não chegar nos Estados Unidos, seria um problema de segurança nacional. Inclusive, há estudos do Departamento de Estado, essa droga é produzida ou a cocaína passa da Colômbia para os Estados Unidos, a 180 quilômetros dos Estados Unidos, cidade do México, a Monterrey, aliás. Eu queria ser um jornalista de política especializado na corrupção. Eu tinha 20 anos na época, em 2000, quando o México entrou na democracia, entre aspas, quando no final houve uma mudança de governo que perdeu o PRI, o partido que tinha 70 anos no poder, e um partido novo ganhou as eleições. Nesse ano de 2000, havia uma euforia em relação à democracia. Já estamos com a democracia, México vai sair adiante, vai crescer, vai avançar. E então, com esse furor, eu me sentia um jornalista como Watergate, com Robert Woodward, investigando as questões políticas e econômicas, e assim fiz. Mas quando você faz isso no México, quase sempre tudo termina no crime organizado, termina na máfia. E depois de 2 anos, tive que sair do país ameaçado por haver começado a investigar esses redes políticos econômicos até chegar a um governador e um chefe do cartel. Eu tive que sair do México, então. Então, me parece que qualquer jornalista honesto no México não pode ser alheio à influência que tem a máfia em todos os âmbitos, não apenas na política, não apenas nos negócios, na cultura, nos espetáculos. É um problema que, insisto, também tem a ver com é uma parte estrutural, é a correspondência com os Estados Unidos nessa questão, e também temos que mudar o foco, eu acho. Eu acredito que o problema das drogas não podemos deixar como jornalismo das páginas policiais. É um grande escritor, não havia tema que queria escrever sobre uma coisa e avisa o que está acontecendo com o povo. Então, e foi a Nápoles e Saviano encontrou que a máfia é que mandava lá. Então, isso Roberto Saviano. Então, para mim, a circunstância me marcou. Então, já havia cruzado esse limite há muitos anos e não podia voltar. Eu não posso renunciar amanhã esse trabalho. Eu vou escrever sobre saúde, digamos, o problema do México. Eu não posso fazer isso. Estou já marcado por essa questão. Isso que você estava falando, que é justamente a extensão, o alcance do crime organizado hoje no México. O episódio de Guerrero, quando 43 estudantes foram brutalmente assassinados, para além da brutalidade da violência exposta ali, a gente viu uma série de outros elementos que apareceram e nos interpelam sobre o papel do Estado, da polícia, onde entra a corrupção como um elemento que termina por reproduzir a violência, e a extensão do crime organizado nas suas relações, nas suas possíveis relações com o Estado em diferentes níveis. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco isso, pensando qual é o alcance do crime organizado hoje na gestão da sociabilidade das cidades, na sua interface com a polícia e com o próprio Estado. No México, tem 6 ou 7 cartéis de drogas e todos têm na cúpula ex-policiais ou ex-militares
ou gente do Estado, todos, sem exceção. No México, eu entrevistei Miguel Félix Gallardo, que na época que o Pablo Escobar era o chefe da máfia da Colômbia, e do mundo todo, claro, esse era o chefe no México, nos anos 80. E ele falava: eu não me considero alguém que enfrenta o Estado. No México, o narcotráfico não enfrenta o Estado. No México, o narcotráfico tenta trabalhar junto com o Estado. Eu me sinto uma espécie de subsecretário que trata do tema do narcotráfico. Como fazer com que isso tenha o menor impacto na violência, nas eleições. Esse foi o enfoque predominante até alguns anos, quando, no meio desse processo de transição democrática, de alternância democrática, o país começou a ter não um controle único da polícia, do exército, das forças de segurança, mas entraram diversos atores em jogo. E isso foi chamado a Guerra do Narcotráfico, que, para mim, acabou com essa ideia de que o país tinha entrado numa democracia no ano 2000. Por quê? Não só porque depois o PRI voltou ao poder, mas também porque pouco tempo depois desse momento tão importante no México, voltamos a considerar normal que o exército patrulhasse as cidades em Guadalajara, Monterrey, Chihuahua. Durante longos períodos, não havia somente policiais tomando conta das cidades, mas militares ou oficiais da Marinha. Então, isso me pareceu um retrocesso para uma democracia. Começamos a viver uma crise de direitos humanos muito grande, onde há milhares de pessoas executadas, milhares de pessoas desaparecidas, milhares de pessoas torturadas, milhares de pessoas detidas de maneira arbitrária, e a única coisa visível a nível internacional é o massacre da Iguana e o desaparecimento de 43 estudantes no ano passado. Não sei se vocês ouviram falar, mas isso é apenas uma pequena amostra de uma crise histórica mais profunda de violação dos direitos humanos que está oculta. E se usa o assunto das drogas como pretexto para encobrir tudo isso, que é uma crise do Estado mexicano. Eu acho que em toda a América Latina e o Caribe, eu tenho viajado tentando buscar um ponto em comum nessa região, incluindo o Brasil, na América Central, Colômbia, Equador. Encontramos policiais corruptos em todo o continente. Aqui também. Encontramos policiais corruptos que trabalham junto com criminosos, e é uma forma de violência da polícia contra civis, uma forma de matança extrajudicial, uma acusação em altíssimos níveis de matança extrajudicial em São Paulo em 2006, por exemplo, com os ataques do PCC, que vocês devem conhecer. No México, porém, a polícia, segundo os padrões de uma região, infelizmente, onde há muitos policiais corruptos, no México, a polícia é extremamente corrupta. A tal ponto que temos policiais que não só protegem os cartéis, mas há anos agem como assassinos dentro dos cartéis. Temos oficiais no estado de Michoacán que eles chamavam ele de Tyson, Mike Tyson. E ele era amigo dos jornalistas. Ele era um policial que era amigo de jornalistas, brincava com eles. E, de repente, capturaram o cara e descobriram que, além de ser policial, ele era o chefe de assassinos para o cartel. E ele descreveu como que ele decapitava as pessoas e pegava jovens e os treinava a esquartejar corpos. Isso era um policial. Então,
Para entender o problema da corrupção no México e a polícia, você tem que olhar para a história, como dizia Diego, remontar muitos anos atrás na história da corrupção. Durante o século XX, quando você tinha só um partido único que controlava o México, até 100 anos, um partido único no México que controlava tudo, havia um sistema de corrupção de cima para baixo. E quando você teve a chegada da democracia, tragicamente, esse sistema de corrupção se rompeu. Então, tragicamente, essa busca da democracia, essa busca de uma melhora de vida através de partidos diferentes, trouxe mais violência. E você tem vários partidos políticos que controlam forças policiais diferentes com interesses corruptos diferentes. Então, de repente, eu me vi cobrindo situações como na cidade de Nuevo Laredo, de fronteira, em que você tem a Polícia Federal e Polícia Municipal trocando balas, um tiroteio. E isso faz parte do mapa complexo do país inteiro. No caso de Guerrero, como o Diego disse, havia uma série de casos trágicos de crimes que são difíceis de entender. Quando você tem 72 imigrantes que viajam para o México, num cartel, os Zetas, eles pegaram 72 migrantes, incluindo mulheres e crianças, mulheres grávidas, eles pegaram 72 e atiraram em todos. Como entender isso em termos de polícia e corpos? São crimes de guerra. E vemos esses massacres. 72 imigrantes, nesse caso. Tem um lugar que eu e o Diego conhecemos, Allende, uma pequena cidade na fronteira com os Estados Unidos, em que eles tinham barris de metal para dissolver. E eles dissolveram centenas de corpos. É uma série de massacres, até o caso de Iguala, em Guerrero. E é um caso que está em andamento, um caso muito confuso, muito complicado, em que o governo federal e as famílias todos concordam que a polícia estava fortemente envolvida a nível local e há discussões sobre outras conexões com o cartel nesses assassinatos de alto nível. E certamente, então, é um crime terrível, é difícil entender em termos de direitos humanos e qualquer outro sentido. As que vocês estão descrevendo são muito características da violência como ela é praticada no México. Ela tem um caráter de espetáculo, alimenta o terror. Então, constantemente a gente vê imagens de corpos decapitados, pilhas de cadáveres, cabeças enfileiradas. Isso me parece uma característica da violência perpetrada no México. Isso é um uso do terror, é uma imposição, é uma demonstração de poder, é uma difusão desse medo. Isso aparece como uma estratégia para vocês? Foi interessante quando a decapitação não era usada comumente pelos criminosos mexicanos. Havia apenas poucos casos, mas até 2006, então, não era uma técnica comum. E quando eles começaram a decapitar criminosos, um policial disse que a razão, na opinião dele, era que eles estavam copiando a tática da Al-Qaeda no Iraque. Em 2004, a Al-Qaeda no Iraque começou a decapitar vítimas e mostraram vídeos com essas práticas. E na TV mexicana mostraram o vídeo completo dessas decapitações. E eles começaram a copiar essa tática. Outras pessoas acham que pode ser porque havia membros das forças especiais da Guatemala que usavam decapitação durante a Guerra Civil da Guatemala.
como forma de incutir o medo na população, nas pessoas envolvidas com o movimento. E então eles começaram a cortar cabeças, 5 aqui, 12 ali, 18 e finalmente 49. E vimos esse uso público dessa tática do terror. Como o Diego entrevistou esses assassinos dentro das organizações, tentando entender por que eles cometem essas ações, por que eles cometem esses atos de terror, como esses seres humanos podem cometer esse terror. E eles me descreveram, em alguns casos, decapitavam seres humanos ainda vivos, e eu quis ouvir depoimentos de suas histórias de vida, o que os levou àquele conflito, como eles começaram. E todos esses depoimentos, ninguém parece mentalmente instável ali. Geralmente são recrutados ainda muito jovens nessas organizações. E se veem, na sua mente distorcida, como soldados. E a mesma coisa em toda a região. Aqui no Brasil também, nas favelas. As pessoas do Comando Vermelho, elas se chamam soldados. As pessoas da Jamaica, nos guetos que trabalham no crime organizado, se chamam soldados. Então, quando você começa a se ver como soldado, e a decisão de matar, muitas vezes, vem de uma ordem superior. Então, você recebe uma ordem de um chefe dizendo que você tem que ir para tal lugar, matar essas pessoas, sequestrar essas pessoas, torturá-las. Quando você tem esse tipo de ordem, ela tira a responsabilidade pessoal. É como se você está num bar e alguém fala mal com você e você reage com raiva e usa violência contra aquela pessoa. É uma pessoa que foi treinada para executar esse tipo de assassinato. Isso começa a explicar as altas taxas de assassinato, de homicídios. São máquinas de matar e temos que combater esse problema. Temos que entender essas máquinas de matar. Não podemos dizer que são indivíduos que são loucos. Como os militares numa zona de guerra cometem atrocidades. Quando o exército americano ou o exército britânico vai para zonas de guerra, vai para o Iraque, o exército americano vai para o Afeganistão, o Iraque, eles cometem atrocidades. No Vietnã, foram cometidos massacres terríveis. E quando você tem, então, pessoas que lutam em máquinas de matar, sem sequer um governo para controlá-las, elas podem cometer as maiores atrocidades. Vimos isso em vários lugares do mundo, na África. São milícias controladas por senhores da guerra. E começamos a entender essa violência terrível. De você responder? Mas posso te fazer só uma pergunta? Okay. Junto? Queria que antes de você responder a essa pergunta, você nos falasse também qual é a responsabilidade dos jornalistas, do jornalismo, da televisão em reproduzir essas imagens e, com isso, eventualmente, alimentar esse ciclo de violência. Qual é a medida disso? Eu estou de acordo com Joan e creio que são 4 coisas. Eu concordo com Joan e acho que tem 4 coisas principais que eu vi que giram em torno dessa pornografia do terror, que é a questão da violência no México. Primeiro, é um assunto de humanização. Alguns anos atrás, eu estava falando com um rapaz que tinha estudado, estudado contabilidade, era contador, e ele tinha uma pessoa da família que trabalhava para a máfia, para o grupo Zetas, e trabalhava como assistente dele e ganhava 4 ou 5 vezes mais do que ganhava como contador, ou qualquer outro
trabalho dessa cidade do norte do México. E parecia, ao mesmo tempo, uma pessoa normal. A gente conversava, ele parecia normal, e, no entanto, era alguém capaz de ter participado de algo que no México é espantoso. É uma coisa que chamamos da cozinha no México. Que é o seguinte: os criminosos atacam povoados ou lugares e não querem deixar nenhum rastro. Então, pegam um barril, perfuram aquilo e jogam os corpos das vítimas já mortos e depois vão queimando os corpos dentro desse forno. E os corpos se dissolvem lá dentro. Na verdade, sobram só obturações de dentes, algo assim. E ele me contava numa entrevista e me explicava que isso era algo normal. Ele contava com a maior naturalidade, sem consciência pesada. E eu perguntei: você tinha pesadelos depois? Ele falou: não, não. A única coisa é que eu não consegui mais comer frango depois disso, porque o cheiro da carne cozida, né, daquele forno, me incomodava. Então, não consegui mais comer frango depois disso. É isso. São pessoas aparentemente normais. Então, essa sociedade atual, essa era da informação que vivemos, está construindo seres humanos insensíveis, indolentes, em muitos aspectos. Isso se entranhou a psicologia humana. Valeria a pena estudar com mais detalhes. Esse é o primeiro fator. Outro fator é a impunidade. A impunidade, simplesmente. O Yuan mencionou o caso de Allende, que é um povoado muito bonito, com muita água. Fica numa região semidesértica do norte do México, perto do Texas. E 2 membros dos Zetas que nasceram nesse povoado trabalhavam passando a cocaína para os Estados Unidos através do Rio Bravo. E um dia, eles decidiram passar a droga para os Estados Unidos e não voltar com o pagamento, que eram $8 milhões. Eles resolveram ficar com esse dinheiro e procurar as autoridades americanas em busca de proteção em troca de informações sobre esse grupo dos Zetas. Isso, obviamente, é uma afronta grave à organização, né? Uma imensa traição. E o que o chefe desse grupo decide fazer? Decide ir para o povoado, que se chama Allende, pegou todos os familiares desses homens, todos os familiares, todos os amigos, todos os trabalhadores, todas as pessoas ligadas a eles e matá-los. Foi um massacre cuja dimensão ainda não se entende, mas foram cerca de 300 pessoas. Por quê? Era uma mensagem que eles estavam mandando, que ninguém pode trair a organização desse jeito. Então, onde fica a impunidade? Esse massacre, nós podemos contar o massacre 3 anos depois do acontecido. 3 anos depois. Antes disso, era impossível, como jornalista, ir a esse local, que fica a 2 horas de onde eu nasci e cresci. É um povoado distante, não está escondido assim como Paraty. Não, é um povoado, uma pequena cidade bem localizada, a 40 minutos do Texas. E aconteceu esse massacre, e só 3 anos depois se conheceu. Então, a impunidade chega nesse nível de crueldade que vivemos no México contra o ser humano. E o terceiro é a política. No governo anterior, talvez esse atual não, mas no anterior ganhou as eleições por meio ponto percentual. Foi uma eleição muito apertada. E o candidato que perdeu a eleição da esquerda não reconheceu o seu governo. Então, imaginem, 6 anos, o que significa para um presidente ter o adversário sem reconhecer o seu governo durante 6 anos.
É como se Al Gore não tivesse reconhecido Bush depois da vitória tão apertada. Isso aconteceu no México. Um candidato que perdeu por meio ponto percentual não reconheceu o presidente. Então, houve uma sabotagem política permanente. O presidente anterior, então, se sentiu pressionado. Havia alguns empresários também tentando ver se ele renunciaria para botar um presidente interino. E esse presidente se aliou com o exército. O exército foi seu principal aliado e fez um espetáculo do narcotráfico. O presidente não tem formação militar, mas ele decidiu se vestir como general, estava sempre rodeado de militares e deu um poder incomensurável ao exército. O exército do México não quer que a guerra contra o narcotráfico termine. O exército tem essa produção permanente da guerra contra o narcotráfico, tem interesse nisso. O fato de ter um presidente como o anterior, que falava dos chefões como se fosse um procurador, era um presidente que cada semana falava do cartel X, o cartel Y. Então, esse assunto, o assunto da criminalidade, se tornou um assunto fundamental para o país. E aí entra o quarto aspecto, que são os meios de comunicação. Obviamente, se gera uma indústria de exibicionismo, de exibição desses corpos. E é um exercício também muito complicado. Isso não acontece mais, felizmente, mas em alguns jornais e televisões tinha uma coisa chamada o executômetro. Todas as manhãs você acordava e via Monterrey está ganhando de Acapulco e Cancún tem menos. Então tinha uma contagem diária de mortos. Uma coisa quase esportiva. Então, essa é outra responsabilidade importante. É uma questão da condição humana, primeiro, da banalidade do mal, como falava Hannah, e outra coisa que é um assunto legal, de legalidade, que você mata, faz o que você quiser e nada acontece, não acontece nada no México. E outra coisa é a política e, finalmente, os péssimos meios de comunicação que temos. Eu gostaria de fazer um comentário também. Como nós, a mídia, devemos cobrir isso? A questão é difícil. É uma pergunta difícil. Nesse conflito no México, em que vimos esse nível de violência, começando em 2004, 2006, no começo, nós produzimos links, vídeos nas primeiras páginas dos jornais com cabeças decapitadas. Depois, no México, houve um movimento para mostrar menos a violência visual. Essa tradição de mostrar a violência gráfica, começamos a diminuir esse hábito de colocar essas imagens na primeira página. Mas é difícil ver quanto devemos mostrar. Porque como jornalistas, como mídia, nós começamos a nos tornar porta-vozes dos cartéis da droga. Eu sou jornalista freelance e tenho uma organização baseada em Boston, para a qual eu trabalho, e tivemos um jornalista que foi sequestrado na Síria e foi morto, o James Foley, jornalista americano. E ele foi sequestrado e morto, e eles mostraram um vídeo do assassinato dele. Então, quando você começa a ver isso nos seus próprios colegas, essa exibição pública da violência, você percebe que não deveríamos transmitir esses vídeos, deveríamos evitar fazer publicidade disso, desse uso do terror diante do público. Infelizmente, isso dificulta muito para os jornalistas hoje. Com a mídia digital, essas organizações não precisam mais da mídia. Elas não precisam de nós. O Estado Islâmico, os cartéis da droga, não acham que precisam respeitar a mídia, porque eles também podem colocar seus vídeos e fazer sua propaganda no mundo todo através da internet. E por essa razão, os jornalistas ficam muito vulneráveis. Nos anos 80, quando tivemos uma guerrilha em El Salvador, ou uma guerrilha no Oriente Médio, eles
Sabiam que tinham que respeitar os jornalistas, pois os jornalistas poderiam destruir sua reputação. Mas hoje em dia, essa nova ameaça, esses grupos são muito instáveis, difíceis de entender e não respeitam os jornalistas. A gente tem várias perguntas aqui. Eu acho que isso mostra a pertinência do tema para o Brasil, a pertinência do tema para Paraty. Inclusive, tem várias perguntas sobre Paraty. Muitas das perguntas tratam do tema da guerra às drogas e de como esse modelo vem se mostrando pouco eficiente e, mais do que isso, tem consequências trágicas, né, para os países que adotaram isso como estratégia de combate ao tráfico de drogas. O governo brasileiro tem sido tímido, para colocar dessa maneira, né, em se colocar nesse debate, mas a sociedade civil no Brasil tem sido muito atuante em questionar o modelo da guerra às drogas. Eu queria começar pelo Diego, se você acha que a descriminalização das drogas é um passo importante para reduzir ou para transformar esse ciclo de violência. Sim, eu acredito que essa política de guerra contra as drogas tem 40 anos no mundo, já não serve para nada. Acabou essa política. Já está a proibição de maconha, cocaína, etc. Esse modelo já se esgotou. Há muitos mortos no México, há muitos mortos na Colômbia, há muitos mortos aqui no Brasil, há muitos mortos na América Central e eu não sei se estou iludido nessa questão, mas tenho a percepção de que alguma coisa está mexendo lá em cima, que existe uma possível virada para eliminar a proibição das drogas e mudar de modelo. No México, na América Central e na Colômbia, não existe um modelo próprio de combate às drogas. O modelo é o que se decide pelos Estados Unidos. Em Washington, Estados Unidos impõe ao México, América Central e Colômbia o modelo de combate ao narcotráfico. O absurdo disso é que esse modelo que impõe os Estados Unidos é um modelo que não usa no seu próprio território. Estados Unidos pressiona os governos mexicanos da América Central e da Colômbia, por exemplo, para colocar barreiras nas estradas. Você tem que parar o carro, você tem que fazer uma revista pelos militares, com a família, com os filhos e tudo mais. Isso é algo as pessoas acham normal. Quando vão de uma cidade para outra, tem uma revista do carro, e principalmente na estrada para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não fazem isso lá dentro dos Estados Unidos. Eu não imagino viajar de Houston a Baton Rouge, na Louisiana, e que haja militares revistando os carros. Claro que a droga que atravessa México, quando atravessa o Rio Bravo e entra no Texas e vai até Nova York, claro que passa direto por várias estradas. Ou seja, essas questões básicas, os Estados Unidos impõem uma política antidrogas, a política que me parece dramática. O presidente mexicano não decide a política mexicana antidrogas, tem que estar em função da relação com Washington. Ou seja, eu acho que o modelo no nível internacional está mudando. Aí, Brasil é importante, eu não sei o que está acontecendo, mas Fernando Henrique Cardoso é um ator chave nessa virada no nível global da política antidrogas. No próximo ano, em abril do próximo ano, 2016, pela primeira vez, a Assembleia Geral da ONU, das Nações Unidas, vai fazer uma revisão e discutir se descriminaliza a maconha, cocaína, se criam programas. Mas há uma equipe de especialistas revendo os modelos de Holanda, Portugal, de todas as experiências que foram feitas pelos governos em vários lugares do mundo, no Uruguai também, e no próximo ano, em abril, há um momento definitivo. Ou seja, eu não sei se é ilusão, mas eu acho que aí podemos mudar esse foco, porque não é por causa de mais policiais que você vai resolver o problema das eleições ou a saúde pública, que é com o abuso de drogas. Ao contrário, a política mais integral, tendo em conta o aspecto político e econômico, que é o princípio. Eu não quero ser um jornalista que esteja falando sobre as drogas de uma
perspectiva moralista, eu não me sinto James Bond procurando as máfias e denunciando as máfias. É um problema político, é um problema que tem que ser discutido, como vão fazer no próximo ano, os chefes de Estado, e tentar contrabalançar esse modelo e dar uma virada nos modelos que foi imposto nos últimos 40 anos e foi um fracasso total, sobretudo para nossos países. Pela salva de palmas, eu acho que quantas pessoas aqui acreditam na legalização da maconha? E quantos a cocaína também? Legalização da cocaína. Então, menos, mas alguns. Então, agora tem luzes, dá para ver melhor. Eu concordo com o Diego, totalmente a favor da reforma da política para drogas. Cobrindo essa questão há muitos anos, como faço, fazendo matérias, enviando a informação sobre a morte. Depois de algum tempo, também fazia matérias de opinião para mudar a política para drogas. A proibição das drogas não funciona. Estamos dando bilhões de dólares ano após ano para essas máfias. Vivemos numa era histórica agora. Estamos vivendo numa mudança histórica na mentalidade. O debate tem que transformou-se maciçamente. Há 4 ou 5 anos atrás, os políticos sempre viam como politicamente impossível falar sobre a legalização das drogas. E hoje, primeiro, o ex-presidente, por exemplo, Fernando Henrique, Zedillo, no México, e muitas pessoas no continente começaram a dizer, Vicente Fox, no México também, por quaisquer motivos, começaram a dizer que temos que estudar o fim da proibição das drogas. Depois começamos a ver presidentes em exercício, Mujica no Uruguai, como na Guatemala também, em favor da reforma da política para drogas. O debate está mudando muito rapidamente. E nós temos que ver como converter a mudança no debate numa realidade nos países. Eu acho que parte do trabalho como jornalistas e como sociedade é enfrentar essa questão, que é uma questão internacional. Temos que ligar a violência no México, a violência no Brasil, a violência na Europa e nos Estados Unidos, o consumo de drogas. 80% da cocaína vai para a Europa, passa pelo Brasil. Não sabemos exatamente, porque isso é uma indústria clandestina, mas é uma estimativa de 80%. As pessoas que consomem cocaína num pub em Londres, ligá-los aos traficantes e o poder e o dinheiro que têm e como podem usar esse dinheiro para pagar e treinar crianças para se tornarem assassinos. E como enfrentamos isso na Inglaterra, nos Estados Unidos e também no Brasil e México hoje em dia. E eu acho que estamos indo em direção a essa descriminalização da maconha em grandes regiões, o mercado legal de maconha. Mas depois disso, temos que enfrentar a questão da cocaína, porque cocaína gera bilhões e bilhões de dólares. Cocaína, eu acho que é exagerada como droga, como estimulante, que não tem um efeito super, mas o glamour da cocaína, o mercado que tem no mundo é incrível. Então, para a cocaína, pode produzir algumas folhas para produzir cocaína ganhando $80. Isso faz 1 quilo de cocaína, faz com que vale $2 mil. Isso é vendido por $30 mil na fronteira dos Estados Unidos e $100 mil em Nova York. Então, imagine se fosse um comerciante e você quisesse entrar nesse mercado. Você pode comprar algo por $2 mil e vender por $100 mil. O lucro é astronômico na cocaína. Então, e Diego mencionava como nos Estados Unidos ou na Europa, a política é totalmente falida. As drogas são legais, mas são ilegais, mas estão em todos os lugares. Em Phoenix, no Arizona, um documentário
Eu fiz um documentário, queria encontrar anfetamina e cocaína na rua em Phoenix. Levei 15 minutos para achar essas drogas. Na Praça Central, vi 2 caras, perguntei e encontramos pessoas vendendo anfetamina e cocaína em Phoenix, Arizona. E temos que enfrentar esses mercados. Brasil, além de ser um país que trafica, também é um país consumidor de cocaína. Pessoas sabem muito bem. Algumas acham que o Brasil consome porque tem 200 milhões de habitantes, agora é o segundo maior consumidor de cocaína no mundo. E temos que enfrentar essa questão. Eu acho que a primeira coisa é avançar com a legalização da maconha e depois um debate sobre como podemos lidar com a cocaína. Não necessariamente legalizar tudo, temos que encontrar alguma maneira de lidar com cocaína. Abril 2016, como disse Diego, porque as Nações Unidas, a conferência sobre política de drogas, uma cúpula, e eu acho que espero que podemos então enfrentar diretamente essa questão. Debate da descriminalização ou legalização das drogas que agrega complexidade ao futuro que a gente vê, né, que é justamente o tráfico de armas. A violência que é praticada aqui no Brasil, ela se explica também pelo volume de armas, o tamanho do mercado ilegal, e acredito que no México também. Quer dizer, como lidar com esse outro pedaço do problema? Bem, com armas ilegais, é um problema enorme no México. A grande maioria vem dos Estados Unidos, inclusive, também, que cria mais raiva no México, que os americanos compram drogas e vendem armas, criando essa violência toda, rastreando armas da cena do crime até as lojas de armas nos Estados Unidos. E, durante um tempo nos Estados Unidos, tentando vigiar essas armas, a venda dessas armas, e rastreando e seguindo até o México para descobrir 2.000 armas entraram nas mãos dos cartéis, mataram muitas pessoas, um desastre total da operação de um traficante de armas. No Brasil, muitas armas, e também eu próprio, na minha pesquisa, chegando aqui no Brasil, eu cobri isso no México há anos. Eu ainda fiquei surpreso quando visitei uma favela no Rio de Janeiro, e Antares, e uma festa funk, alguém dançando com rifle automático, e a quantidade de armas no baile funk. E na minha pesquisa, para entender, eu soube que muitas armas no Brasil são roubadas dos militares na Bolívia, no Paraguai, e há um tráfico grande de armas. Essas armas vêm das fábricas da Europa também, e nos Estados Unidos também. O problema, eu adoraria ver menos armas na Inglaterra. Felizmente, na Inglaterra, não temos muitas armas. Isso é uma coisa boa. As armas matam as pessoas. Estados Unidos, a cultura de armas nos Estados Unidos, a insistência de ainda portar rifles automáticos. Mas eu devo admitir que é extremamente difícil atualmente de realmente criar uma situação no México ou na América Central ou no Brasil onde as armas não existam por aí. O mercado existe há tanto tempo. É muito difícil imaginar como você pode realisticamente tirar essas armas todas da rua. E também eu tenho que admitir que nos Estados Unidos há muitas armas. E existe uma alta taxa de homicídio nos Estados Unidos com gangues e crime, mas a taxa de homicídio não é tão alta quanto nesses países da América Latina. Eu acho que, então, que você tem que, primeiro, criar um sistema de justiça eficaz que funcione nessa região também. Quando você tinha essa mudança no final da Guerra Fria, e com esse foco sobre como o que se tornará em 85 acabou a ditadura militar e há essa mudança gradual. E até 2000 no México também
diferentes partes do continente. Esse foco sobre duas coisas. Primeiro, construir a democracia que funcione. Depois, construir o livre mercado. Essas pessoas instruídas em Harvard, Yale, com ideias para o mercado, mas não havia ideia como construir um sistema de justiça que funciona na democracia. A mesma polícia, os mesmos soldados que trabalhavam nas ditaduras, que operam matando e torturando, ficaram livres para o policiamento na democracia. Ainda estamos sofrendo disso hoje. Temos que reformar as instituições de justiça de baixo para cima, ou seja, uma reforma grande nessa geração no sistema de justiça. Vale a pena a gente lembrar, o sistema de justiça no Brasil, a gente tem mais de 45% dos presos no Brasil são presos provisórios, ou seja, essa fala do Ian sobre o sistema de justiça é fundamental também para o Brasil. Eu queria voltar um pouco aos modelos de operação dos cartéis, né? Vocês estavam falando um pouco como eles funcionam, o trabalho nas cidades, nas fronteiras, o modo de operar. Isso se contrapõe muito a uma ideia de um crime organizado romântico, que já foi o protetor de uma comunidade, que já foi o provedor dessa comunidade. O que a gente vê hoje é um crime organizado que está muito mais focado, voltado ao negócio. Vocês veem esse descolamento dessas organizações, das comunidades onde elas estão localizadas? O que está na pauta, na agenda dessas organizações é o negócio? Sim. Eu creo que Padrino. Eu acho que o poderoso chefão de Mário Puzo, essa figura já acabou, não existe mais. A máfia não é mais isso, não tem mais nada a ver com o poderoso chefão. Aquela situação com códigos e valores, proteção da comunidade, não tem nada disso mais. Hoje é capitalismo puro. Hoje a máfia é uma empresa mergulhada nas dinâmicas da economia global, da economia das zonas onde opera. E nas minhas investigações, são empresas onde há uma operação muito horizontal, não é mais vertical. Não é que tem um chefão que decide tudo dentro do cartel. Não, o cartel basicamente trabalha na produção de drogas, compra da droga, movimentação, venda da droga. Essas são as áreas de interesse comercial do cartel da droga. E o que acontece no México é que são áreas divididas em que tem uma espécie de holding financeira, onde cada setor tem controle sobre certas atividades, eles se entrecruzam, discutem, e tem toda uma lógica em função do que acontece com o mercado. Por isso, no México, você pega Chapo Guzmán, um dos homens mais poderosos do mundo, um dos homens mais procurados, ele foi detido, mas o cartel de Sinaloa continua como se nada tivesse acontecido, continua funcionando, mandando drogas para 57 países do mundo, continua trazendo cocaína da Colômbia, movimentando drogas nos Estados Unidos. Por quê? Porque são empresas já estruturadas, onde você pode tirar o chefe e nada muda. É como se você tirar o diretor da Petrobras. A Petrobras não acaba por causa disso. Você coloca outra pessoa lá e pronto, continua funcionando a empresa. É assim que funcionam os cartéis da droga hoje em dia. São organismos muito sofisticados, não tem nenhum romantismo, não vejo romantismo nenhum na máfia, nenhum chefão tem um aspecto interessante, não é justiceiro do povo, não. É um câncer que se aproveita da falta de política antidroga clara e contundente por parte do Estado para fazer um grande negócio e corromper todo o sistema policial, como o Ioane explicou, e o sistema político também. Nos nossos países, normalmente a polícia está sempre
o aparelho judicial está ligado com a política, não está separado, pelo menos no México, e o que eu estudei é que no Brasil é igual. Não é que no âmbito policial a polícia está separada do âmbito político, não. E essa reforma que temos que fazer das instituições passa por uma reforma política também, uma mudança dos personagens encarregados da administração pública. E por isso me parece tão importante essa discussão que será feita no ano que vem na ONU. E como dizia o Yuan, falta combinarmos como vai ser feita essa mudança. Todos concordamos que esse modelo se esgotou, que precisa mudar. 2 anos atrás, eu vim para São Paulo para uma reunião fechada com Fernando Henrique Cardoso e outros ex-presidentes, como César Gaviria, e muitos empresários do México, do Brasil, da Colômbia, todos discutindo não se seria descriminalizada ou não a maconha, a cocaína, etc., mas como, ou seja, como regular melhor isso para evitar problemas de saúde, para evitar urgentemente também esse colapso das instituições, essa corrupção disseminada. Então, me parece que é algo muito importante atacar esses cartéis do ponto de vista econômico, porque eles já se tornaram empresas que se beneficiam do modelo econômico global. Por isso é importante fazer essa regulação. Uma coisa sobre os criminosos, que na sociedade algumas pessoas sempre olham para os criminosos, achando eles muito importantes. Na Inglaterra, muitos anos atrás, tínhamos Robin Hood. Ele era um fora da lei, e as pessoas o olhavam com admiração. Depois tivemos Dick Turpin, que as pessoas também olhavam com admiração. E tivemos outro chamado Biggs, que depois veio para o Brasil, né? E ficou no Rio, depois de um assalto a um trem na Inglaterra. Na Inglaterra, ele era uma espécie de herói folclórico, o Biggs. E então, sempre temos algumas pessoas que olham para os fora da lei com admiração, achando que o sistema é difícil, e esses criminosos venceram o sistema. Na América Latina, temos um caso mais extremo, como nas favelas cariocas, em que você vê o Comando Vermelho, que se oferece ou tenta se vender como defensor da comunidade, como alguém que tem raízes profundas naquela comunidade. É difícil saber exatamente quantas pessoas, porque não tem democracia, não tem sistema de votação para saber queremos o comando ou não. Mas, claramente, existe uma base social. E isso é uma verdade que temos que enfrentar. Há uma base social verdadeira. Temos os filhos que glorificam esses traficantes. Isso acontece em muitos países. No Rio e no Brasil, você tem músicas ou funk que glorificam tem músicas até supostamente proibidas, mas você ouve por aí. No México temos os narcocorridos, onde eles cantam. Eles pagam artistas para escrever essas músicas, cantando e glorificando esses chefões. O Diego, eu concordo totalmente com ele, que não há nenhuma imagem romântica, porém, para algumas pessoas ainda existe essa imagem, sim. No México e no Brasil. No Brasil, por exemplo, o comando, no meu entendimento, é menos violento contra a sua própria comunidade do que em outros lugares da América Latina. No México, começamos a ter cartéis da droga que eram tão violentos contra o próprio povo, como os Zetas, que cometem atrocidades enormes contra a própria comunidade, que sequestram pessoas, cometem extorsão e se tornam tão sociopatas em sua violência que ninguém olha para eles de maneira romântica ou com admiração. E, no entanto, ainda tem gente que faz isso.
E até o fato deles serem tão destemidos e violentos faz com que as pessoas os olhem com admiração. Neste mundo onde há comunidades tão fora do sistema, ou indivíduos ou adolescentes que não veem esperança dentro do sistema e eles veem o poder desse cartel que está lá para dar dinheiro para pagá-los e veem a violência e a força, então olham com admiração. E só para terminar essa questão, essa relação com a comunidade é difícil, tem que ser rompida e é um problema sério. Mas o Diego também estava falando que, às vezes, eles se mostram, de uma certa forma, eles se vestem como guerrilheiros, né? Com uma foto do Che Guevara por trás. E também são capitalistas. E é interessante, uma coleção de armas que foi apreendida, e então eram muitas armas com umas decorações. E tinha uma com o rosto de Pancho Villa, o revolucionário mexicano Pancho Villa. Então, ele tinha esse herói ali estampado. Outra arma tinha Versace. Então, eles comemoram os rebeldes e os capitalistas ao mesmo tempo. Era Versace, a imagem de Versace em outra arma. Oi, eu gostaria de agradecer novamente a bravura dos 3 componentes da mesa de aceitarem em cima da hora o nosso convite. Eu queria lembrar também que o que interessa para a Flip aqui é a relação do Brasil com o México, com a América Latina. São países queridos, estamos integrados e o problema é comum, nós temos que combatê-lo de maneira comum. Então, não se trata de estigmatizar um país, mas sim de enfrentar um problema que é de todos nós. Muito obrigado.